Muita gente me pergunta se a faculdade ajudou em alguma coisa na minha dança, tá? E hoje eu vou abrir o jogo, certo? Então eu vou falar em alguns minutos aí o que eu estudei na faculdade, se isso ajudou ou não ajudou. Vou contar alguns detalhes aí da minha caminhada, tá? Não vou falar tudo porque senão ia dar um vídeo gigantesco. Vou falar também as minhas recomendações, se aí nesse ano, 2025, eu recomendo alguém fazer faculdade ainda, tá? E acho que é isso, beleza? Então acompanha aí o vídeo até o final que vai ser interessante. Para quem tá chegando agora, eu sou o Sonic, tá? Esse é o meu canal, seja bem-vindo. E aqui eu falo e ensino sobre dança em geral, tá bom? Bom, para quem não sabe, eu me formei em educação física, tá? Sou formado há mais ou menos 9 anos. Me formei em 2016. Esse vídeo está sendo feito aqui em 2025, tá? Então faz 9 anos, né, que eu me formei. E deixa eu pegar o roteiro aqui porque tem muita coisa para falar. A primeira parte que eu vou falar aqui para vocês é sobre a experiência pessoal, tá? Então fiz educação física e como foi minha experiência pessoal na faculdade? Primeiro, na verdade, antes eu vou contar por que eu quis fazer. Né? Na verdade, eu já dançava desde adolescente, né? Eu sempre falo aqui em alguns vídeos, desde os 15, 16 anos eu comecei. Então, eu entrei na faculdade com 21, ou seja, eu passei aí mais ou menos uns 6 anos dançando e já ministrava aula, comecei a ministrar aula com 18, então depois de 3 anos aí dançando, eu comecei a entender como se ensinava e fui aprender como que eu deveria ensinar, gostava de ensinar e comecei a praticar. E aí eu fiquei buscando alguma faculdade que me ajudasse dentro da minha área, tá? Porque eu estava cercado de pessoas ali que valorizavam a formação acadêmica. Então eu falava assim, olha, faz faculdade e tal, né? Para quem não sabe, eu vim de família de baixa renda, então meus pais não poderiam pagar minha faculdade, ou seja, ou eu ia trabalhar para poder pagar minha faculdade, ou eu teria que passar numa faculdade pública, né? Mas me recomendavam estudar. Falaram, estuda, você vai abrir portas e tal. E aí eu ouvi essa galera. Primeiro eu entrei na faculdade, nada a ver. Fui fazer TI, porque eu gostava de informática, mas não tinha nada a ver. Passou ali um ano, desisti. E aí o pessoal que sabia que eu dançava começou a me incentivar. Falar, ó, Sonic, faz educação física, cara. Né? Porque você é das danças urbanas. É, como você não vai buscar uma formação em balé, pode ser que isso ajude. Então o pessoal que era da dança, assim, já tinha uma formação, me explicou um pouco, fui buscar algumas informações e beleza, defini que eu ia entrar, né? E aí o que eu estudei na faculdade, vou contar para você o que eu estudei na faculdade, assim, resumindo, porque foi muita coisa, que me ajudou e ajuda até hoje na dança. Tá? Então teve coisa que eu estudei que ajudou e teve coisa que não ajudou, até porque a faculdade é educação física. Então, das matérias que me ajudaram, eu posso citar biomecânica, tá? Eu não vou falar detalhes assim do que estuda a disciplina, porque né, isso eu posso deixar para um outro vídeo, mas biomecânica, cinesiologia, aprendizagem motora, tá? Isso me ajudou muito. Que mais? Claro, fisiologia, né? Porque você tem que entender como é que o corpo funciona, e aí você consegue saber, quando você olha para a pessoa, quando você vê alguma atividade física, quais são as vias energéticas que a pessoa está usando, né? Então, nas danças urbanas, qual tipo de dança poderia cansar mais a pessoa, cansar menos, qual poderia ser usada para emagrecer, sabe? Qual demandaria ali uma resistência muscular maior, enfim. Um pouco dessas coisas assim que eu vi nas disciplinas começavam a me ajudar, né? E aí eu fui tentando englobar os ensinos da faculdade com a dança. Meu TCC foi em danças urbanas, inclusive, né? Eu peguei um grupo ali de 16 pessoas e coloquei para eles aprenderem alguns passos de dança por 3 meses e depois eu analisei o resultado, né? Fiz um resumo com base nesses resultados, né? Como que foi a aprendizagem, qual foi a noção que cada um teve, então eu fiz um questionário, ou seja, foi um TCC muito legal, o pessoal gostou de participar, foi bem elogiado também, consegui tirar uma nota 8,5, né? Me ajudou bastante. Enfim, isso é um pouco de como as coisas que eu aprendi na faculdade que me ajudaram. Uma coisa interessante que o pessoal me perguntava também, me pergunta, né, é se isso me ajudou também, não só na dança, mas também em questão de batalhas, né? Eu falo bastante sobre batalha de dança aqui, como eu sou jurado, eu participo de batalhas. Olha, na questão de batalha de dança, eu acredito que o que mais me ajudou da faculdade em si foi a questão de organizar processos, né? Porque eu entendi, né, eu comecei a relacionar que, bom, eu vou jogar uma batalha, eu vou ter que parar ali por 1 minuto, 2, né, que são os rounds ali dos dançarinos, e analisar e tentar descrever o que eu vi na dança deles. Ou seja, a faculdade me ajudou nesse ponto porque eu aprendi a observar e fazer resumos, né? Pode não ser pela escrita ali, mas pelo menos vendo, falando, tá? Porque não tem nenhuma, assim, que eu lembre, não teve nenhuma disciplina assim que me ajudou a batalhas de dança. Um pouco vai lá,
a história da educação física, antropologia, isso aí até ajuda um pouco, porque a gente entende um pouco do ser humano, né? E aí eu comecei a entender como que as pessoas podem pensar antes de dançar, tudo isso eu uso também aqui no canal, né? Essa forma de enxergar as culturas diferentes, as pessoas, de onde elas vêm, comportamento humano, psicologia, sim, essa sim, psicologia da educação física, isso me ajudou sim, psicologia do esporte, tá? Me ajudou porque eu consegui entender como que é o psicológico ali dos atletas, né? Então eu trabalhei com atletas, né? E depois eu comecei a passar um pouco disso para dança, né? Então isso é um resumo assim do que as matérias da faculdade me ajudaram, tá? Só que aí o que acontece, cara? Eu quero falar para vocês, galera, que tem um contraponto, que é o seguinte: eu falei o que a faculdade me ajudou, mas eu quero também falar aqui sobre o que a faculdade não ensina, tá? Então, por que isso é importante? Porque tem muita gente que, assim, a pessoa participou um pouquinho da cena das danças urbanas, tá? Eu vou falar das danças urbanas porque é onde eu convivo, tá? Danças acadêmicas é outra história. Você pode conversar com algum bailarino, alguém que dança outro estilo. Nas danças urbanas, a vivência das ruas é muito importante. Então, o que eu já vi acontecer? Não estou discriminando, estou só citando alguns casos, tá? Aí você diz a sua opinião, comenta aí o que você acha. Eu já vi pessoas que, por exemplo, atuaram um pouquinho nas danças urbanas, tipo 6 meses, um ano, foram lá, fizeram a faculdade, só que não se envolveram mais com a cultura da dança. E aí, como a pessoa se envolveu pouco, ela não teve uma amplitude ali da visão do que as danças urbanas podem proporcionar. E ela começou a falar algumas coisas que tinham a ver com a dança e educação física e tal, que não fechou o raciocínio, sabe? Você olhava e falava assim, poxa, a pessoa até tem um raciocínio legal, mas ela viu pouco das danças urbanas. Então ela participou pouco de batalha, foi pouco em evento, conversou com poucas pessoas, ela teve uma vivência pequenininha que não foi suficiente para ela poder transferir. Eu não estou falando que o que eu tenho é suficiente, nada a ver. Mas eu conheço várias pessoas que também se formaram em várias faculdades, educação física ou dança, e são das danças urbanas, e conseguiram, por conta de ter até hoje uma atuação na dança, ou até outras faculdades, eventos, que mais? Marketing, elas estão sempre frequentes. Então, isso ampliou o ponto de vista delas com relação à dança em si e como que a faculdade, a formação acadêmica, iria ajudar no desenvolvimento delas, sabe? Então, assim, a faculdade não ensina a vivência das ruas, tá? Então, as danças urbanas, a dança de rua, né, são a mesma coisa, mas o nome varia, dependendo de como você vê. O próprio nome já diz, é uma dança de rua. Então, você tem que entender o contexto ali da rua, tá? Se você não veio de lá, é um pouco mais difícil, eu tenho que confessar. Então, aí você que participa também, você que é da cena das danças urbanas, comenta aqui o que você acha sobre isso. Mas, cara, se a pessoa não nasceu ou não cresceu, pelo menos, no ambiente ali das ruas, ela vai ter sim um raciocínio limitado sobre o entendimento das danças urbanas, porque ela não viveu ali onde as coisas acontecem, ela não estava ali em cada final de semana dançando onde não tinha espaço, ali no chão, ali na rua, ali na calçada, onde a gente passou um tempo atrás. Hoje em dia ainda tem, né, aqui em São Paulo, lugares que o pessoal treina assim. Porém, o bom é que temos mais espaços também, sabe, culturais, deu para levar a dança de rua para um lugar melhor de se praticar, isso é verdade. Mas antes não tinha, então antes a gente praticava na rua, tinha menos acesso à internet, ao conhecimento, então isso é um ícone, é uma parte da história. Não quer dizer que quem está vindo agora não tem entendimento, mas é importante vivenciar. Se você vivencia as danças urbanas somente numa sala de aula, você vai ficar limitado. Você até vai entender um passo ou outro, o professor pode explicar muito bem a história, mas só entende quem está ali no meio, quem vive, entende? Então você pode até contemplar, agora viver é outra história. Cada um tem a sua parte, é interessante cada um reconhecer o que cada um faz. Olha, eu só faço aula, beleza, você tem um entendimento sobre o que é danças urbanas. Você não pode se envolver no universo de quem vive isso todo dia e querer opinar de uma forma que você não conhece. Isso é um desrespeito. Da mesma forma, ao contrário. Então, cada um dentro do seu campo de atuação. Então, assim, a faculdade não ensina isso, tá? Por mais que a pessoa faça faculdade, ela pode ter mestrado, ela pode... Cara, se ela não tiver frequente ali, vai ter coisa que ela vai se limitar. Ela não vai entender porque, como várias outras culturas, as danças urbanas, a cultura em si das danças urbanas é o que está sempre se desenvolvendo, tá? Então, se você conversar com dançarinos de hoje em dia, que estão até hoje atuando, igual eu converso várias vezes, eles vão ter às vezes um raciocínio diferente do que era 2, 3 anos atrás, porque mudou muita coisa. Teve a questão da rede social, né? Infelizmente passamos ali por um momento ali de recolhimento social, né? E a gente não pôde ali ter um contato por um tempo, né? Nos últimos anos, que vocês sabem do que eu estou falando, depois voltou. Então foram partes da história que vão moldando a mente ali do dançarino, tá? Isso é muito importante.
Enfim, isso a faculdade não ensina. Então eu quero pontuar isso, por quê? Porque aí as pessoas já vão entender qual que é a minha visão. Se concordarem, coloque aqui também, mas assim, só tem como você entender sobre uma cultura vivendo ela, tá? De alguma forma, todo dia um pouquinho, conversando com as pessoas, e na faculdade você vai ver a parte histórica, né? E mesmo se o professor for lá, eu ainda assim considero limitado. Ele vai passar o que ele tem. E as pessoas vão absorver, vão conhecer. Para viver, você tem que ir lá, tá? Então, a faculdade não ensina, e eu vi que isso era um grande desafio. Entender como que as coisas poderiam se relacionar, mas sem perder o respeito. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Aproveita aí, se inscreve no canal, dá um like, comenta aí o que você está achando. Eu vi que se eu não tivesse responsabilidade para envolver os dois lados, assim, a parte acadêmica, tal, o que eu poderia falar das danças urbanas na faculdade e o que eu poderia trazer da faculdade para as ruas, se eu visse que eu ia fazer isso aí de uma forma assim meio zoada, limitada, eu ia ver que eu ia assim contribuir negativamente para os dois lados. Então, eu sempre tive muito cuidado para poder explicar o que eu pensava, para poder pegar fontes confiáveis, né? Não falar do que eu não sei, tá? Então, isso é muito importante. As pessoas, isso é importante hoje em dia, a pessoa colocar a mão na consciência e não querer dar discurso do que ela não sabe. Só de ela não fazer isso já ajuda muito a cena, entendeu? Porque às vezes o silêncio é muito melhor do que falar coisa que a gente não conhece. Porque se você não conhece e você quer falar ali, você tem que saber que seu raciocínio vai ser limitado, entende? Então eu entendi um pouco disso, ou seja, isso me ajudou bastante a entender esse universo, tá? Deixa eu ver que tem mais alguma coisa. Então, assim, minha conclusão é que, assim, essa parte de fazer faculdade, o que a faculdade ensina, não ensina, para quem quer ensinar, para quem é professor, a faculdade não ensina tudo, mas ela é um diferencial, porque eu entendi coisas técnicas que se eu não tivesse feito, a minha aula não seria o que ela é hoje, tá? Então, para quem é professor, para quem vai trabalhar com o ensino, eu acho extremamente importante, tá? Se você vai trabalhar com arte em si, dançarino, você vai trabalhar com performance, aí pode ser que contribua, pode ser que não, aí uma pessoa que é dessa área vai poder falar melhor. Eu tô falando da minha experiência, tá? E aí, indo aqui pro final aqui do vídeo, o pessoal me pergunta se hoje em dia ainda compensa fazer. Então, Sonic, estamos em 2025, compensa fazer faculdade hoje em dia e tal, né? Educação física, faculdade de dança, tá? Bom, vou falar da área que eu atuo, tá? Uh, Cara, para mim, quando você tem condições, assim, condições assim, às vezes não é financeira, mas você consegue, sei lá, estudar, consegue uma bolsa, passa, tira uma nota boa no Enem, sei lá, você foi lá buscar os seus meios e fez a faculdade. Se de alguma forma você conseguir ter acesso a isso, na minha opinião, é importante, tá? Se você não conseguir, não quer dizer que você vai ser menos do que ninguém, né? Você vai buscar uma outra experiência, porque você está atuando de alguma outra forma na cena, tá? Então, o que eu recomendaria 2025? Se você puder fazer, e você for atuar com essa área, vai ser professor tal, se você puder, faça. Mas a educação física eu não gosto muito. Vai buscar outras alternativas. Pode ser uma faculdade de dança. Aqui em São Paulo tem também. Tem outros estados que eu sei que tem. Eu não vou falar nome de nenhuma aqui, mas tem faculdade de dança, tá? Aí você tem que olhar a grade curricular, ver se as disciplinas batem com o que você está pensando, tá? Estudar o que é aquelas disciplinas. Então, nossa, eu vi uma disciplina aqui, é, sei lá, vou dar um exemplo. Quero pegar um exemplo nada a ver, meu, com a dança, assim. É, Esportes radicais. Vai lá, eu tive isso na faculdade. Meu, o que isso vai me ensinar para dança? Não é nada, não tem relação nenhuma. Mas, tá, mesmo não tendo nada a ver, você vai conseguir extrair algo de bom daquilo? Será que vai? Se conseguir, será que não compensa? Entendeu? Toda faculdade vai ter aquelas matérias que você não gosta. Tá? Então, quem é formado aqui, quiser colocar a opinião, fala também, porque é importante que a gente vai ter uma dimensão. Então, minha recomendação é essa. Se você puder fazer, faça. Se não puder, vai na fé, vai fazendo o que você tiver vontade. Então, assim, a ideia daqui, desse vídeo, não é convencer ninguém, é passar a minha experiência e isso servir como base para você poder fazer a sua própria opinião, tá? Então, com base no que eu vi, vou estudar mais, tal, porque comigo foi assim. Eu vi opiniões de vários profissionais, isso me ajudou muito a decidir. Eu tomei minha própria decisão, então eu fiz educação física porque eu quis, tá? Não foi porque, tipo, meus amigos vão fazer, tal, vamos junto, não. Eu estudei, eu busquei, eu perguntei para pessoas que eram da área. Meu pai é profissional de educação física, até hoje ele atua. Eu via ele no dia a dia, eu via ele cansado, então eu sabia que ia cansar. Eu via os bastidores de quem trabalhava com isso, né? E também me ajudou. Eu falei, meu, vou passar por isso, mas cansar a gente vai cansar qualquer profissão, né? Entre cansar com uma profissão que eu não queira
e uma que eu vou gostar de fazer, eu prefiro com o que eu vou fazer. E aí o resultado é que eu gostei da área em si, fui estudar outras coisas, trabalho hoje com treinamento funcional, sou personal trainer, além da dança, então me ajudou na dança, mas também me abriu portas profissionalmente. Então, é aquela coisa, né? A faculdade, assim, ela não me ensinou o feeling das ruas, né? Não me ensinou a vivência, porque eu tive que buscar, né? E entender como é que era e viver a cultura, assim como eu já vivia, né? Porque eu comecei a dançar antes da faculdade. Então, ela não me ensinou isso, mas ela me deu ferramentas, tá? Então, na minha opinião, a faculdade é uma ferramenta, ela não é tudo, tá? Então, assim, ela não te dá o conhecimento completo de nada, até da educação física, assim. Você acabou de se formar e saiu, você começou ali a sua vida profissional ainda. Você está começando quando você sai da faculdade. Então, se formar é o primeiro passo, porque você vai começar a ter experiência, aí você vai ter suas primeiras impressões, aí você vai trabalhar num lugar que você não gosta, você vai querer trocar, né? Então, eu fiz isso, né? Até hoje é assim, né? Aí vai, até enquanto você estiver trabalhando, isso vai ser normal, tá bom? Bom, galera, chego então ao final do vídeo. Espero que tenha contribuído aí com as suas dúvidas, se você tinha dúvida se vale a pena fazer faculdade ou não. Tentei ser o mais sincero possível, tá? Falei da minha opinião sem influência nenhuma, querendo te convencer a nada. Eu gosto de falar assim, tá? Não quero te convencer a nada. Simplesmente deixar aqui o meu relato, a minha experiência como professor, como dançarino, como alguém que contribui de alguma maneira para a cultura e deixar registrado aqui no YouTube, tá bom? Então é isso, galera. Aguardo você no próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá uma olhada nos vídeos, nas playlists que eu tenho aí do canal também sobre reacts, as aulas de dança. Tem aula gratuita no canal também, se você quiser aprender alguma coisa nova, beleza? E aguardo você no próximo vídeo. Tamo junto, valeu e é nóis.